do Malaquias, o profeta do Senhor, a primeira coisa que o Senhor diz a este povo rebelde é: eu vos tenho amado. Sabe, qual seria a sua resposta diante de uma declaração tão tremenda como essa? Eu vos tenho amado. Eis o que Israel respondeu: em que nos tem amado? Em que? Eu acho que a missão do profeta não foi muito fácil, não é mesmo? Ele estava no meio de um povo religioso, mas completamente cego espiritualmente. Um povo morno, um povo de práticas religiosas superficiais, um povo indiferente na vida espiritual, um povo que não conseguia enxergar o amor de Deus. Eles viviam, sabe, irmãos, uma pureza de santidade, uma falsa pureza de santidade. Eram cheios de regras humanas, vivendo só de aparências. Mas no seu interior, eles eram impuros, eles eram infiéis, eles eram adúlteros. Que triste realidade. O povo de Deus chegou. Sabe, o povo estava completamente corrompido pelo pecado, vivendo uma falsa adoração. E Malaquias, ele foi chamado para dar uma mensagem dura de reavivamento e reforma a esse povo. E Deus, ele arrazoava, Deus dialogava com o seu povo, com os sacerdotes, com os príncipes. Mas ninguém atendeu ao chamado divino. E veio então o juízo de Deus. Sabe, queridos irmãos, será que o contexto dessa época que o povo de Israel enfrentava não é o mesmo contexto, com as mesmas características, talvez, que nós hoje enfrentamos? Será que o nosso povo também não anda adormecido, morno, indiferente às coisas e ao chamado de Deus? Ao estudar esse livro, eu entendi que essa é uma mensagem para nós, para mim. E nunca um livro me impactou tanto como o livro de Malaquias. Eu li o livro todo, estudei o livro, passei a semana inteira tentando entender o porquê de tanta rebeldia, de tanta irreverência, de tanta falta de adoração. E eu entendi que nós também somos assim. Que nós também temos adorado a Deus de forma profana, indevida. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem dura, mas é uma mensagem muito necessária. Quem aqui de nós não precisa de um reavivamento espiritual? Quem aqui de nós não tem dado uma verdadeira adoração a Deus? É interessante como a maioria das respostas às advertências divinas começa com a palavra em que. Em que nos tem amado? Em que? Eu gostaria de continuar lendo o livro,
nós vamos ficar somente no capítulo 1. Mas eu gostaria que você depois, em casa, nesse sábado maravilhoso, você tirasse um tempo para ler todos os capítulos. É um livro pequeno, vale a pena. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida, como fez na minha. Continuando aí no livro de Malaquias, irmãos, nós falamos assim, aqui a minha mensagem é mais atualizada, fala assim: como podemos saber que tu nos amas? E Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será terra da maldade, será chamada terra da maldade, e de nação com que o Senhor está irado para sempre. Ponto. Abre aspas. Deus se ira. Até quando vai a paciência de Deus? Até quando? Você pode ter certeza que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. E que Deus tenta alcançar o seu povo de todas as formas. Mas Deus também se ira. O povo de Israel vai ver isso acontecer. E todos dirão: o Senhor é grande e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. No versículo 6, em especial, nós vamos ver como Deus condena os sacerdotes, como Deus condena os líderes, aqueles que estão à frente do povo, aqueles quem deve dar o exemplo, aqueles que devem exortar com amor, sabedoria. Vamos ler? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai, e o escravo o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecer animais cegos, aleijados ou doentes, pois procuram oferecer animal desses ao governador. Procure oferecer. Acha que eles os aceitaria com prazer e atenderia todos os seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Duro, né, irmãos? Como nós vemos como os sacerdotes, os líderes, estavam oferecendo sacrifícios no altar do Senhor, o povo oferecendo alimento impuro, coxos, cegos, defeituosos, do que sobrava, o povo entregava para Deus. E eu penso assim, está ali a família, olha as ovelhas, vem elas ali, lindas ovelhas. Essa está bem gordinha, vai me dar um bom dinheiro, eu vou lucrar bastante com ela. Mas essa daqui, feinha, cega,
essa está um pouquinho aleijada, não tem muito valor. Essa eu vou separar para dar para o Senhor. O que você tem oferecido para Deus? Sabe, irmãos, quando eu falo aqui, eu não falo só de dinheiro. Eu não estou falando, nós não oferecemos mais sacrifícios. O nosso sacrifício já foi morto, de imenso valor. Jesus já morreu por nós. Nós não precisamos mais sacrificar animais em um altar. Mas o que você tem feito e o que você tem entregado como sacrifício ao Senhor, será que não temos dado as sobras do que sobra? Ao estudar esse livro, eu vi que cada versículo é uma pregação. Eu falei, como pregar? Fazer um texto para a gente pregar, para a gente falar, para a gente exortar. Principalmente um texto tão duro como esse de reavivamento espiritual, não é fácil. E eu vi que cada versículo, ele era uma pregação. Se você pegar esse livro para ler, você vai ver. Cada versículo, ele traz uma mensagem forte, uma mensagem dura, uma mensagem de reflexão, para a gente ver como está a nossa vida. E o que eu tenho falado para você criança, é para você adolescente, é para você jovem, é para você mulher, é para você homem, é para você experiente. Essa é uma mensagem que alcança a cada um de nós. Porque muitas vezes nós não queremos estudar a Bíblia todos os dias. Nós não queremos fazer o culto. Nós não queremos fazer a nossa lição. Nós não entregamos o nosso dízimo. No versículo 9, vamos continuar. Deixa a sua Bíblia aberta. Agora, sacerdotes, orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Mas será que Ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechassem as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas. Imagine, Deus falando para vocês: fechem a porta da igreja central de Nanuque. Fechem esse templo. Esse povo está longe de mim. Feche essa casa. Eu não vou aceitar as suas ofertas. Eu não vou aceitar a sua oração. A sua oração é oca. A sua oração é uma oração sem poder. Você imaginou? Se coloque no lugar daquele povo. Pense agora comigo, reflita. Esse povo sou eu, irmão. Esse povo é você que está sentado aqui agora nessa manhã para me ouvir. O que temos entregado verdadeiramente a Deus da nossa vida, do nosso tempo? Como temos adorado a esse Deus? Que adoração profana e falsa tem sido a nossa? Eu estou falando por mim. Olha para a sua vida. Veja o que você tem dado a Deus. O seu tempo. Muitas vezes a gente acorda já, coloca uma roupa e sai, não faz nenhuma oração, vai estudar, vai para a faculdade, vai para o trabalho, vai para a academia.
E nem orar a gente ora. Nem abrir a Bíblia a gente abre. E a gente quer que Deus ouça a nossa oração. Ah, estou tanto tempo sem trabalho. Estou tanto tempo desempregado. Você nem se ajoelha para orar. Você nem fala com Deus. Ah, o que eu ganho, o que eu recebo, mal dá para pagar minhas contas. Você tem sido fiel? Versículo 12. Mas vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada. É isso que Deus está falando para você. Não vale nada. Vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso e riem de mim e me tratam com desprezo. E ainda me oferecem um animal roubado, ou um animal aleijado, ou doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso? Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece um sacrifício, um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso e todas as nações me honram. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso e eu estou falando, igreja de Nanuque, eu estou dizendo para você, maldito é aquele que tem profanado o nome de Deus, que tem me dado uma adoração falsa, que tem vivido uma vida espiritual falsa. Agora eu vou começar o sermão. Mas Deus, Ele é misericórdia. Deus é bondade. E Ele está sempre atrás do seu povo. E é interessante, como eu falei, as palavras que o povo de Israel sempre começava, em quê? Deus mandava uma mensagem e eles respondiam, em quê? Em que nos tens amado? Em que nós desprezamos o teu nome? E aí vocês vão pensando aí que o que a gente acabou de escutar, que a gente acabou de ouvir, de ler, em que te havemos profanado? Parece, não, é uma verdadeira hipocrisia, né, irmãos? Em que te havemos profanado? Porque o Senhor não olha para a nossa oferta. Isso está lá no capítulo 2, eu não li, você vai ler em casa. Em que te enfadamos? Tinha hora que eu estava lendo e eu ria, irmãos. E teve horas que eu chorei. Em que havemos de tornar? Em que te roubamos? Que temos falado contra ti? O povo ri, irmãos. O povo entregava e ainda ria. Sabe, irmãos? Há em todo o livro um diálogo entre o seu povo e Deus. E em especial os líderes, né, os sacerdotes, que respondem a Deus com arrogância. As pessoas, elas estavam tão preocupadas consigo mesmo que não conseguiam reconhecer o amor de Deus por elas. E hoje em dia, as pessoas ainda são tentadas por muitas formas e maneiras que deixam passar por alto quão grande é o amor de Deus por elas. Elas nem conseguem enxergar. E os dirigentes da nação, eles não admitiram o erro. Essa é a pior parte, eu acho.
Porque é quando você sabe que está errando, você sabe que está fazendo erro e você não admite. E eles se revoltaram contra as mensagens de Deus, havia mandado através do seu mensageiro Malaquias. Não se revoltem contra mim. Pensem com amor. Sabe o que acontecia? Era o egoísmo que os impedia de enxergar a maldade do coração deles. E ficaram pensando que Deus iria passar por alto essa negligência do templo, das responsabilidades religiosas. Era um verdadeiro declínio da relação deles com Deus, do povo com Deus. Seu fracasso em cumprir o propósito divino, ele é totalmente evidenciado por essas severas mensagens de advertência que o profeta Malaquias falava aos sacerdotes, ao povo. Irmãos, eles desceram a um nível espiritual tão baixo, mas tão baixo, que eles alegaram estar enfadados da religião. Estou cansado. Quanto de nós também não dizemos isso para Deus? Eu estou tão cansada desse ministério. Já estou cansada. Não quero mais não fazer isso não. Canseira. Eles também estavam enfadados de cumprir o seu chamado. O amor de Deus era substituído pelo egoísmo deles e não tinham mais motivações para alavancar a obra de Deus com temor e sabedoria divinos. Será que você hoje, líder, também está enfadado? E quando eu falo líder, eu não só estou falando para quem está num ministério em específico, mas eu também estou falando para você, que também tem um ministério para ser cumprido aqui nessa terra. Que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo e ouvimos a verdade, a palavra de Deus, você é um discípulo. E você tem que fazer a sua parte. Que canseira. Era assim que eles falavam. Que canseira. Eles estavam enfadados de tantos sacrifícios, enfadados dos serviços e deveres religiosos, porque tornaram-se uma cerimônia, irmãos, vazia, um serviço apenas formal. Isso é muito fácil de acontecer, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vem para a igreja, a gente tem que estar ali, tem que estar aqui, colocando tudo em ordem, a sonoplastia tem que estar funcionando, o louvor ele tem que estar lindo, ele tem que ser apresentado de forma gloriosa, maravilhosa. Nos preparamos, o pianista tem que estar ali, nenhuma nota pode sair errada. E nos preparamos aquilo, às vezes, de forma tão mecânica, que às vezes esquecemos que toda essa adoração, que todo esse ministério, que tudo isso é para adorar ao Deus de Israel. É para adorar, é para adoração, irmãos. Deixar de apreciar o profundo significado espiritual desse serviço pode nos fazer como este povo. Darmos para o Senhor uma cerimônia, uma adoração vazia. Um serviço, porque isso aqui é um serviço prestado. Mas pode ser um serviço formal. Os sacerdotes, eles afetaram verdadeiramente a vida do povo. Eles levaram o povo a pecar.
profeta, ele repreendeu severamente os sacerdotes e o povo por sua apostasia, idolatria, adultério, infidelidade, rebelião, sacrilégio. Era uma religião que estava destituída de poder, porque seguiam mecânica e formalmente os símbolos da religião, mas sem compreender o seu significado. Quando eu trago o meu dízimo, quando eu trago a minha oferta, é uma forma de adoração. Quando eu louvo aqui, canto um hino especial a Deus, é uma forma de adoração. Quando eu venho à igreja e me prostro e louvo, é uma forma de adoração. Quando eu toco o meu piano, é uma forma de adoração. Quando eu estou ali atrás das câmeras, é uma forma de adoração. É uma simbologia, mas ela, por trás de tudo ali, eu estou adorando a Deus. Os sacerdotes, eles desonraram o nome do Senhor de forma tal que as normas para as atividades sacerdotais, em termos de sacrifícios e oferendas, não eram mais respeitadas ou substituídas por novas humanas de um caráter duvidoso. Ofereciam alimento impuro, ofereciam sacrifícios de animais cegos, coxos, aleijados, enfermos, pedido pagamento para fechar a porta, pedido pagamento para acender o fogo, dizendo que a mesa do Senhor é imunda, dizendo que as ofertas de frutos e manjares era desprezível, dizendo que canseira, lançando muxoxo. Eu não sabia o que era isso, fui pesquisar. Desdenhar de Deus, rir de Deus, de forma completamente desrespeitosa, sacrificando uma coisa vil, sem valor, desviando do caminho, fazendo com que muitos tropeçassem, violando a aliança de Levi, não guardando os caminhos do Senhor, mostrando-se parciais na aplicação da lei. Meus irmãos, as oferendas do povo de Israel, elas não eram mais aceitas por Deus, pois não procedia de dentro do coração. Eles ofereciam certas coisas que eles não queriam mais. Não eram dádivas de amor, não era uma mordomia de qualidade. E essa mordomia, ela havia se escorregado pelo ralo. Prevalecia ali um egoísmo, uma soberba emoldurada numa arrogância. É fácil, preste atenção. É fácil dar a alguém o que sobrou, pois não temos a menor consideração. Dar o que sobra é quando eu não tenho consideração. É uma verdadeira lástima, tal dádiva. Principalmente quando é feito em nome de Deus e para Deus. É uma lástima. Deus estava muito desapontado com a atitude dos israelitas. Eles estavam guardando os melhores animais para eles e não para os sacrifícios. Estavam roubando Deus em não lhes dar a parte das colheitas. O povo de Deus tinha um problema. E o problema era adoração. Eu falei o título da mensagem? Falei?
Eu vou falar agora, eu guardei para esse momento. O título da mensagem de hoje é Adoração Profana versus Adoração Verdadeira. Eu acho que a adoração profana nós já estamos aprendendo bastante aqui. O povo de Deus, ele tinha um problema com a adoração. E essa adoração, ela não era sincera. Eles não adoravam a Deus de verdade. E o livro de Malaquias, meus irmãos, é um desafio para nós levarmos Deus a sério. Não apenas nas nossas contribuições financeiras, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, mas em todos os aspectos da nossa vida. Esse livro, ele me mostrou o quanto nós precisamos ressignificar a nossa adoração, a nossa vida espiritual. Deus está enfadado, irmãos, com as nossas palavras ocas, com as nossas orações sem poder, com as nossas ofertas mesquinhas, com o nosso dízimo infiel. Tudo isso deu uma canseira ao Senhor, pois sua paciência também tem seus limites. Deus suportara Israel por séculos de paciência e misericórdia. Os judeus, nos dias de Malaquias, duvidaram das amorosas indicações divinas, mas também, da maneira rude e arrogante, eles recusavam atender às suas denúncias, que os censuravam também pela rebelião e pela apostasia. Não podemos condená-los. Podemos? Será que nós podemos condenar este povo? Não podemos condená-los sem condenar a nós mesmos. Pois muitos de nós afirmamos seguir a Cristo e com dizimada frequência demonstramos a mesma irresponsabilidade, a mesma arrogância, a mesma soberba dos sacerdotes, dos príncipes e do povo de Israel. Não aceitamos que estamos errados, muitas vezes quando somos advertidos, admoestados. Talvez um líder, um pastor, um amigo, conversa com você. Você não aceita que está errado. Não aceitamos as repreensões do Senhor. Mergulhamos em nosso tremendal de lama e encolhidos ficamos sem agir. Estamos, irmãos, amordaçados e enredados em nossas próprias redes de comunicação que nada comunicam do amor de Deus. Nada comunicam do amor de Deus para as pessoas que estão lá fora. Agora eu vou falar para quem aí é blogueiro, quem gosta das redes sociais, que está no Instagram, no TikTok. O que a sua rede social tem comunicado do amor de Deus? Elas transmitem que você é um cristão? É só uma reflexão. Aquelas perguntas arrogantes e injustificadas dos sacerdotes, estamos fazendo hoje a Deus, irmãos, de outra forma. E eu posso provar. Quando nós somos chamados para exercer um cargo e negamos, estamos dizendo a Deus, mas eu estou tão cansado. Tem pessoas melhores, que não fazem nada aqui na igreja. Deus, procura eles. Quando eu recebo o cargo, mas eu faço ele de forma desleixada. Quando sou infiel nos dízimos e nas ofertas, sabe o que eu estou dizendo para Deus? Eu não reconheço que Ele é o dono da prata e do ouro.
Dizemos a Deus assim: fica mal, né, Senhor? No mundo está tão competitivo como o nosso, está dando dízimo do nosso salário, né? Nós mal conseguimos equilibrar as nossas despesas, nossas finanças pessoais, o nosso orçamento doméstico está no ralo. A conta das crianças altíssima, escola, livro, lição de escola sabatina, devocional, hora da morte. Como podemos dar mais, se não temos nem como às vezes a gente se sustentar? Nós não estamos roubando a Deus. Estamos procurando viver dentro dos nossos orçamentos, dentro dos nossos rendimentos. Ó Deus, não falamos mais nesse assunto. Quando tenho talentos e dons e não uso para a obra de Deus. Deus me deu um talento, um dom, mas eu não uso. Deixo ele ali escondido. Quando uso o tempo somente para agradar os meus desejos e dou migalhas ao Senhor. Migalhas. Se sobrar tempo, eu oro. Se sobrar tempo, estudo a lição. Se sobrar tempo, eu abro a Bíblia. Vivemos numa época tão agitada, Senhor. Temos tanta coisa para fazer. O Senhor entende, né? O Senhor está entendendo? É isso. Tempo, não tem dado tempo. Mas eu vou à igreja. Quando eu vou à igreja de uma forma mecânica, só para socializar, não para adorar. Sabe o que eu estou dizendo? Senhor, mas eu estou indo a todos os cultos, eu não perco nem o de quarta-feira, viu? Eu vou aos cultos. Vou lá, vou fazer a mensagem, ou eu vou encontrar com os irmãos. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Abre aí. Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Depois de Malaquias, se já está aberto aí, você já vai achar. Rapidão. Mateus, capítulo 15, versículo 1. Amém? Eu não sei se é esse texto, porque o meu texto está falando um texto, aqui está falando outro texto. Às vezes eu posso ter colocado errado aqui, viu? Erro de digitação. Mas eu estou achando que não é isso. Não é. Mas, enfim, o livro que eu gostaria de falar é: esse povo honra-me com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E se alguém souber qual é o texto aí, me fala. É o verso 8? É do 15 mesmo? Então é 15, versículo 8, eu não estou tão, né, assim. Então Deus disse: esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. E o 9, a adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Em vão me adoram. Dizem com os lábios, mas a sua vida não reflete um verdadeiro adorador. Olha só, irmãos. Quando eu não coloco Deus em primeiro lugar, eu estou dizendo: vou dar algo a Deus, mas não darei o meu coração. Sabe? Aquele primeiro Deus que a gente cantou aqui. Quando eu não coloco Deus em primeiro lugar, orando, abrindo a Bíblia, tendo esse encontro com Deus, eu estou dizendo para Ele assim: eu não vou te dar meu coração totalmente.
é só pela metade. Reflita. Você está vivendo um cristianismo de essência ou aparência como o povo de Israel? João capítulo 4, versículo 23 e 24, vai lá. João capítulo 4, versículo 23 e 24. João capítulo 4. Vinte e 23 e 24. Amém? Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Queridos irmãos, olha aqui para mim. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Amém? Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Adorar a Deus, irmãos, não é simplesmente ir à igreja, orar, pregar, cantar, gesticular, ofertar. Glória a Deus, amém, Senhor. Prestar atenção à pregação. Tudo isso faz parte de uma adoração. Mas adorar a Deus é muito mais do que isso. A verdadeira adoração, ela parte do coração do adorador que tem uma devoção sincera com Deus e está ligado a Ele em espírito e em verdade. Adoração, irmãos, não é só emoção. Ela envolve temor, reverência, obediência, santidade, serviço. Compromisso. A verdadeira adoração, ela envolve uma intencionalidade. Ela envolve uma devoção. Em toda a história da idolatria de Israel, a adoração é o foco do conflito. No deserto, quando Satanás ele tentou seduzir Jesus, a questão central estava relacionada com o quê? A adoração. Realmente, a primeira lei da Tábua dos 10 Mandamentos, ela fala basicamente desse tema. O primeiro mandamento, ele refere-se à lealdade, o segundo, ao culto, o terceiro, à reverência e o quarto, à obediência. Esses são os elementos essenciais da adoração. Não é de admirar que a questão central, nas últimas cenas também, aqui, que nós estamos vivenciando, também seja adoração, falsa ou verdadeira. Embora a adoração não se limite à presença, à sua presença aqui na igreja, a atitude revela de que lado você estará, afinal, no grande conflito. A maneira como nós tratamos o sagrado, em geral, e em culto, na igreja em particular, em certa medida, ela reflete como tratamos Jesus Cristo em nossa vida. Eu vou falar de novo, porque talvez você se perdeu aí. Eu quero falar de novo, porque eu quero que você grave isso na sua mente. Embora a adoração não se limite à sua presença na igreja, a sua atitude na igreja revela de que lado você estará, afinal, no conflito. A maneira como nós tratamos o sagrado, em geral, e o culto na igreja, em particular, em certa medida, reflete a maneira como tratamos Jesus em nossa vida.
um pastor metodista chamado John Wesley. Quando ele foi pregar o seu primeiro sermão, ele viu que havia escrito no assoalho do templo estas palavras: entre por essa porta, como se o assoalho lá dentro fosse de ouro. Nesse momento eu gostaria que você prestasse atenção no que eu estou falando, imaginasse a simbologia. Entre nessa igreja como se o assoalho fosse de ouro. Está pensando aí? Cada parede, ela fosse composta de joias de incalculável valor. Como se cantasse aqui um coro com trajes de fogo. Não grite, não corra, mas guarde silêncio, porque Deus está aqui. Amém? Quando a adoração faz parte da vida do cristão, nós vemos os seus feitos. É como aquele meme. Eu não preciso falar, mas haverão sinais. Quando a adoração faz parte da vida do cristão, nós vemos os seus feitos. Através de um desejo sincero de conhecer a Deus. Ele fala o que Deus faz em sua vida e compartilha o seu amor com outras pessoas. Existe uma entrega total de tudo, tudo na sua vida, a Deus. Ele confia em Deus. Ele anda com Deus. Enoque andou com Deus. Ele é obediente. Ele é submisso à vontade de Deus. Não é como eu quero, é como Deus quer. Submissão à vontade de Deus. Outra coisa, ele é reverente. Ele entende, ele está na frente, no culto sagrado, lendo uma Bíblia sagrada, num templo sagrado. Deus é sagrado. Ele é reverente. Ele se reconhece pecador, mas não leva uma vida de pecado. Ele se reconhece pecador porque ele sabe que ele precisa da graça. Sabe, irmãos, o alvo de Deus é novamente ter a sua companhia. Ele quer realmente que o homem seja regenerado por Cristo e finalmente seja levado para o céu. Deus está à espreita de adoradores fiéis. E esse é o mistério da adoração. Deus quer falar novamente, face a face conosco. Face a face. É tudo que Deus deseja. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Ele quer ser o Senhor dos senhores. Ele quer que nós o adoremos na beleza da sua santidade. Esse é o mistério da adoração, de uma verdadeira adoração. Quando o homem aprender a adorar o Criador aqui na igreja, ele estará capacitado para adorá-lo no céu por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E nesse momento não pode ser diferente. Esse é um momento que você precisa fazer uma renovação com Deus. E eu gostaria muito que você pensasse, que você refletisse. Como foi o ano anterior à sua vida? Como foi sua vida espiritual? Talvez tenha sido uma boa vida espiritual. Talvez você tenha buscado muito a Deus. Mas nós sabemos que sempre há algo a melhorar.
E que nós possamos aqui nesta manhã fazer realmente um acerto com Deus, irmãos. Fazer uma nova aliança. Sabe por quê? Deus não abandonou o povo de Israel. E agora também não é diferente. Deus não está abandonando e nunca abandonou você. Mesmo nós sendo filhos obedientes, rebeldes, infiéis, mas Deus quer novamente que você se consagre a Ele. E nessa manhã, é isso que Deus está pedindo para você. Se consagre a mim. Volte para mim. Faça um concerto comigo. E o meu apelo nessa manhã é para essa renovação de vida, para essa mudança de vida. E eu não sei como é que está a sua vida espiritual, não sei como é que é você e Deus. Você sabe. Mas estamos à frente de um novo ano. E agora o ano realmente começou. E tudo precisa ser diferente. Tudo precisa ser novo. Essa esperança fica sempre latente no nosso coração quando o ano muda. Não é verdade? É uma nova esperança, é uma nova vida. Mas não há nada melhor do que uma nova consagração a Deus. Essa é a principal, irmãos. Termos uma vida realmente consagrada a Deus. E se você quer nessa manhã ter uma vida nova, ou quer realmente se aprofundar mais, ser um verdadeiro amigo, um verdadeiro adorador, eu gostaria de orar por você. Mas eu queria que você fizesse isso de uma forma pública. Não porque você precisa mostrar nada para ninguém. Mas é para você renovar esse compromisso. É para você realmente falar assim, está aqui, Senhor, eu estou me entregando verdadeiramente a Ti. Eu quero ser diferente. É se humilhar na presença do Senhor. E falar que eu sei, Deus, tudo pode se fazer de novo, novamente. Eu posso voltar a ser aquele verdadeiro adorador, aquele verdadeiro líder que já fui um dia. Ou eu posso ser muito mais pelo Senhor. Se você tem esse desejo no seu coração, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Se você sente realmente esse desejo de ser um verdadeiro adorador, que sabe que é pecador, que se reconhece pecador e quer ter uma vida consagrada, diferente. Deus quer que você volte e consagre a sua vida a Ele. Volte para Deus. Um novo ano, um novo recomeço, uma nova aliança, um verdadeiro adorador. Sabe por que Deus quer isso? Eu vou falar depois que a gente orar. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e amoroso Pai, aqui estão seus filhos, Senhor, reconhecendo diante de Ti que somos falhos e que temos falhado, Senhor, como verdadeiros adoradores. Não temos entregado nosso coração verdadeiramente a Ti.
E nós queremos agora demonstrar, Senhor, que apesar da nossa infidelidade que temos tido contigo, nós queremos fazer uma nova aliança com o Senhor. Entregar todo o nosso coração a Deus. Queremos ter uma vida transformada. Queremos ser verdadeiros mensageiros do Senhor. Verdadeiros missionários do Senhor. Verdadeiros discípulos do Senhor. Verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Senhor, venha fazer essa mudança em nosso coração. Sabemos que isso não é fácil, Senhor, pois é por isso que estamos aqui para te dizer, pegue na minha mão, quando eu não tiver vontade de orar. Envia o teu Santo Espírito, Senhor, a cada um que se levantou aqui, nesta manhã, para dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Faça, Senhor, o que tu queres com a minha vida. Eu quero ser submisso à tua vontade e não à minha. Em nome de Jesus. Amém. Sabe o que o Senhor quer dizer a você? Sabe o que o Senhor quer dizer à Igreja Central de Nanuque? Sabe por que Ele quer isso? Eu vou dizer para você. Não. O Senhor diz à Igreja do 7º dia Central de Nanuque: eu sempre amei vocês. Desculpe, irmãos.